endometriose é uma doença estrogênio dependente. Então, quem viu a minha live com a Alice, que a gente falou de estroboloma, a relação do estrogênio com o intestino, que há uma relação direta com o intestino e com a obesidade, tá entendendo já o fundo da doença, né? Quando a mulher ela toma um anticoncepcional para controlar a endometriose, porque o anticoncepcional, de certa forma, ele não trata, mas ele controla a doença, o que esse anticoncepcional faz? Ele bloqueia o eixo hormonal e aí a mulher entra num estado de menopausa, ela para de produzir estrogênio, logo ela para de ter os sintomas, ela para de ter aquela implantação daquele tecido ali da endometriose. Então, só para vocês entenderem, a endometriose, ela, a princípio, né, não se sabe o que acontece, se é autoimune, se não é, se já nasce. Já sabemos que tem uma genética, né? Inclusive, há pessoas que nascem com tecido da endometriose, né? Já nasce com aquele tecido do endométrio em outros lugares. Então, tem gente que nasce com tecido do endométrio na coxa, um exemplo. Tem gente que nasce com tecido do endométrio no pulmão. Pulmão pode dar implantação também, tá? Tem gente que já nasce com tecido endométrio, por exemplo, na cabeça. E aí, o que acontece, né? Esse tecido, quando você menstrua, o seu endométrio descama, sai o sangue, tá? Então, quando esse tecido tá fora do lugar, o lugar que ele tá vai doer também. Então, se você tem um tecido de endométrio lá no seu ovário, lá na sua cavidade pélvica, a dor da menstruação vai ser muito maior e você vai sangrar lá naquela cavidade também. Então, se você tem, vocês estão conseguindo, eu estou sendo clara assim para vocês, está dando para entender? Porque eu quero realmente transformar essa live aqui numa aula, tá? Se você tem esse tecido, se você já nasceu na embriogênese sem querer, uma parte do seu endométrio saiu e ficou na sua coxa. Se você tem esse tecido na coxa, quando você menstruar, a coxa vai doer, porque é como se ela estivesse menstruando também, tá, gente? Então é por isso que acontece aquela grande dor na endometriose, que inflama o tecido do endométrio para você menstruar, tá? Então vamos lá, o que acontece, né? Quais são os sintomas? O que essa mulher que tem endometriose ou que tem adenomiose, como eu disse, a adenomiose é muita cólica, o que elas sentem, tá? Dor abdominal, dor lombar, dor nas pernas, isso tudo antes, tá? Um pouco na TPM. Retenção de líquido, né? Então são mulheres que têm mais alteração de aumentar a retenção de líquido, fadiga, náusea. Não vou falar de Ayurveda nessa live, tá? A gente pode falar de Ayurveda numa outra live, mas quem já estuda Ayurveda e já sabe, é só fazer o link, tá? Dor, inflamação, pita. Retenção de líquido, kapha e pita. Fadiga e náusea, kapha, tá? Então vamos fazendo aí os links com os doshas, com os desequilíbrios dos doshas, para vocês entenderem lá no final que eu vou falar sobre a endometriose. Essas mulheres têm também dificuldade de urinar, tem cistite de recorrência, né? Então tem muita inflamação do trato urinário, tem infecção também do trato urinário, dor articular, dor na relação sexual, dor na pelve. Então para pensar nessa mulher. Qualidade de vida, 0, né? Ela fica grande parte do seu mês com dor e quando ela não tem dor ao longo do mês, ela tem dor na relação sexual, ela tem dor na pelve, ela tem náusea, né? Ela tem outras alterações que vão acontecendo ao longo do mês. Sangramentos urinários podem acontecer, sangramento nasal, sangramento nas fezes, tosse com sangue, principalmente se forem aquelas mulheres que têm implantação no pulmão, tá? Isso pode acabar acontecendo também. Algumas podem ser assintomáticas, né? Então elas podem ter endometriose, só foram saber que tinham endometriose porque estavam tentando engravidar e aí viram que não estavam conseguindo e foi pesquisar e descobriu lá que tinha uma endometriose, um endometrioma, enfim. Tá, gente? Mas não é a maior parte dos casos. Mas pode existir mulheres assintomáticas e 50% das mulheres que têm endometriose têm uma alta probabilidade de ter câncer no ovário, por conta dessa angiogênese que acontece, por conta dessa implantação que vai acontecendo ali. Então, a cirurgia melhora o problema? Melhora o problema pontualmente, ali naquela hora.
O que a mulher precisa fazer é se conscientizar e ter um estilo de vida diferente, né, 100% correto, para ela conseguir a remissão total do problema. Porque senão ela faz a cirurgia, tira o pedaço que ela tem que tirar e volta, porque ela não está tratando a base do problema, que é a base inflamatória e a alteração estrogênica. Então, mulheres que têm predominância estrogênica, elas precisam também ser cuidadas nesses pontos, né, nesses casos hormonais, por causa dessa questão. Então, a prevenção, ela começa por onde? Qual é o órgão mais importante nesse sentido do nosso corpo? É o intestino. Então, a prevenção vai se dar pelo tratamento intestinal, via alimentação, via fitoterápicos, via controle mental. Lembrem-se que o nosso intestino está conectado com o nosso mental pelo nervo vago, tá? Isso aqui não é história da carrochinha, né? Isso é ciência, tá? Então existe uma conexão e você precisa cuidar do seu intestino para que essa conexão esteja efetiva, correta.